Agora vamos para a nossa questão número 9. Marcelo precisa pintar a moldura de um quadro retangular cujas dimensões são 3,4 metros por 2,2 metros. Se Marcelo consegue pintar 14 centímetros por minuto, quanto tempo ele vai demorar para terminar o serviço mantendo o mesmo ritmo de trabalho? Então note que as dimensões do quadro que Marcelo vai pintar está em metros. E ele está dizendo que o tempo que ele leva é em centímetros. Né? Em um minuto ele pinta 14 centímetros. Então temos que transformar essas medidas para centímetros e não mais metros. Observe que o quadro, ele é o seguinte, vai pintar esse quadro aqui, e esse quadro, as medidas dele é 3,3, ou aliás 3,4 por 2,2, certo? Só que essas medidas em metros. Como ele está trabalhando com centímetros, ele pinta em centímetros, teremos que converter para centímetros. Vamos ver quanto representa, né? Vamos para aquela tabelinha que a gente já viu. Tem um metro, decímetro, o próximo é centímetro. Então, de metro para centímetros, eu multiplico por 10 duas vezes, né? Então, 2,2 vezes 10, a vírgula numa casa, 22, vezes 10 novamente, ganha-se o zero. Então, vai ser 220 centímetros. E 3,4, quando multiplicar por 10 a primeira vez, vira-se 34, porque é a vírgula numa casa. Quando multiplicar por 10 novamente, vai ganhar-se um zero. Então, 340 centímetros, certo? Então, teríamos 340 e 220, certo? E se essa altura é 220, essa também é 220, certo? E essa largura aqui também, 340. Então, o comprimento do quadro todinho, ou seja, o perímetro do quadro, seria 340 mais 340, 220 mais 220 é a soma disso tudo. Né? Então, vamos fazer essa soma. 340 mais 340 dá 680. 220 mais 220, né? Vamos fazer assim. 220 mais 220 igual 440. Né? E 340 mais 340 igual 680. Agora é só somar esses dois, né? Se eu colocar 40 aqui, ó, 400 mais 600 dá 1000. 40 mais 80 é 120. Então, 1120, certo? Certo? Agora é só dividir pelos 14 centímetros, que isso aqui é, na verdade, 1120 centímetros. Quando eu dividir por 14, eu vou obter o tempo em minutos. Então, vamos pegar 1120 dividido por 14, né? 112 dividido por 14, se eu multiplicar 14 por 10, vai dar 140. Se eu tiro 14, 126, né? Se eu tiro 14 novamente, exatamente 112. Então vai dar 8, certo? A gente pode pensar dessa maneira também. 8 vezes 10, 80. 8 vezes 4, 32. 80 mais 32, 112. Então 8 vezes 14, exatamente 112. O resto aqui é zero. Como tem esse zero para baixar, baixa isso aqui também. Então a resposta, 80 minutos, certo? E com isso encerrando a nossa questão número 9. Até a próxima.